29. Caçadores e caçados. O rugido oco do rio encheu seus ouvidos. Por um instante pareceu a Simon que a água era a única coisa que se movia, que os arqueiros do outro lado, Maria, ele mesmo, estavam todos congelados na imobilidade pelo impacto da flecha que estremeceu nas costas de Binabik. Então outra flecha passou pela garota de rosto branco, estilhaçando-se ruidosamente contra uma cornija quebrada de pedra brilhante, e tudo era um movimento frenético mais uma vez. Apenas meio consciente do movimento inseto dos arqueiros através da água, Simon cobriu a distância de volta para a garota e Troll em 3 passos. Ele se inclinou para olhar uma parte estranha e isolada de sua mente, notando como as perneiras do menino que Maria usava tinham buracos esfarrapados no joelho, e uma flecha atravessou sua camisa sob o braço. A princípio, ele pensou que tinha perdido completamente. Um momento depois, ele sentiu uma pontada de dor crepitar ao longo de sua caixa torácica. Mais dardos passaram voando, atingindo os ladrilhos à sua frente, saltando como pedras em um lago. Simon rapidamente se ajoelhou e pegou o Troll silencioso em seus braços, sentindo a horrível e dura flecha tremer entre seus dedos. Ele se virou, colocando as costas entre o homenzinho e os arqueiros. Binabik estava tão pálido. Ele estava morto, deve estar. Então se levantou. A dor nas costelas o queimou novamente, e ele cambaleou, Maria agarrando seu cotovelo. Sangue de Lokin, gritou o Ingen vestido de preto, sua voz distante, um murmúrio fraco no ouvido de Simon. Vocês estão matando eles, seus idiotas. Eu disse para mantê-los lá. Onde está o Barão Rifert? Kantaka correu para se juntar a eles. Maria tentou afastar o lobo com um aceno enquanto ela e Simon subiam pesadamente as escadas para Daishkiza. Uma última flecha emplumada atingiu o degrau atrás deles, então o ar parou novamente. Rifert está aqui, Rimério, uma voz gritou em meio ao clamor de homens blindados. Simon olhou para trás do degrau mais alto. Seu coração afundou. Uma dúzia de homens em formação de batalha passava por Ingen e seus arqueiros, indo direto para o portão dos cervos, a ponte por onde Simon e seus companheiros haviam passado pouco antes de desembarcar. O próprio barão cavalgava atrás deles em seu cavalo vermelho, uma longa lança erguida acima de sua cabeça. Eles não podiam ter Guthrum, nem mesmo os soldados de infantaria por muito tempo. O cavalo do barão os pegaria em 3 respirações. Simon! Corre! Maria puxou o braço dele, puxando-o para frente em um tropeço. Devemos nos esconder na cidade. Mas Simon sabia que isso também era inútil. Quando chegassem ao primeiro esconderijo, os soldados estariam sobre eles. Iafert! A voz de Ingen Jäger gritou atrás deles, um som baixo e monótono acima do zumbido do rio. Você não pode. Não seja tolo, Erquino, seu cavalo. O resto se perdeu em sons de água. Se Rifert ouviu, não pareceu se importar. Em um momento, o clangor dos pés de seus soldados na ponte foi acompanhado pelo bater de cascos na pedra. Mesmo enquanto o barulho da perseguição aumentava, Simon pegou a ponta de sua bota em um ladrilho desenraizado e caiu para a frente. Uma lança nas costas, ele pensou consigo mesmo no meio da queda, e como tudo isso aconteceu? Então ele caiu dolorosamente sobre o ombro, rolando para proteger o corpo do Troll aninhado. Ele estava deitado de costas olhando para os trechos do céu brilhando através da cúpula escura das árvores, o peso não insubstancial de Binabik empoleirado em seu peito. Maria estava puxando a camisa dele, tentando colocá-lo de pé. Ele queria dizer a ela que não era importante agora, não valia mais a pena, mas quando ele se sentou em um cotovelo, apoiando o corpo do Troll com o outro braço, ele viu uma coisa estranha acontecendo abaixo.
No meio da longa ponte em arco, o barão Rifert e seus homens pararam de se mover. Não, isso não estava certo, eles estavam balançando no lugar, os soldados agarrados às paredes baixas da ponte, o barão empoleirado seu cavalo, suas feições não muito distinguíveis dessa distância, mas sua pose é de um homem que acorda assustado. Um momento depois, sem nenhuma razão que Simon pudesse discernir, o cavalo empinou e mergulhou para a frente, os homens para permitido, correndo mais rápido do que antes. Imediatamente depois, um lampejo atrás do movimento, Simon ouviu um grande estalo, como se uma mão gigante tivesse arrancado um tronco de árvore para pegar um palito. A ponte parecia se soltar no meio. Diante dos olhos chocados e fascinados de Simon e Maria, o delgado portão dos veados mergulhou para baixo, primeiro no meio, pedra se desfazendo em grandes cacos angulosos para bater espumando na água abaixo. Por algumas pulsações, parecia que Rifert e os seus soldados chegariam ao outro lado, então, ondulando como um cobertor sacudido, o arco de pedra se dobrou sobre si mesmo, enviando uma massa contorcida de braços e pernas, rostos pálidos e um cavalo se debatendo em meio aos blocos esfarrapados de calcedônia leitosa, para desaparecer em gotas de água verde e espuma branca. Alguns momentos depois, a cabeça do cavalo do barão apareceu várias varas rio abaixo, o pescoço esticado para cima, depois deslizou de volta para o rio turbulento. Simon lentamente inclinou a cabeça para a base da ponte. Os dois arqueiros estavam de joelhos, olhando para a torrente, a figura encapuzada de Engue estava atrás deles, olhando para os companheiros. Parecia que seus olhos pálidos estavam a apenas alguns centímetros de distância. Levante-se! Maria gritou, puxando o cabelo de Simon. Ele liberou seu olhar do de Engendieger com um estalo quase palpável de separação, como um cordão se esgarçando. Ele ficou de pé, equilibrando seu pequeno fardo, e eles se viraram e fugiram para os ecos e sombras altas de Daesh-Kiza. Os braços de Simon doíam depois de 100 passos, e parecia que uma faca estava entrando e saindo de seu lado. Ele lutou para ficar com a garota enquanto eles seguiam o lobo saltitante pelas ruínas da cidade City. Era como correr por uma caverna de árvores e pingentes de gelo, uma floresta de brilho vertical e corrupção escura e musgosa. Azulejos quebrados estavam por toda parte, e enormes emaranhados de teias de aranha amarrados em arcos lindos e em ruínas. Simon sentiu como se tivesse sido engolido por algum ogro incrível com entranhas de quartzo, jade e madrepérola. Os sons do rio ficaram abafados atrás deles, o áspero de sua própria respiração difícil competia com o raspar de seus pés correndo. Por fim, parecia que estavam chegando aos arredores da cidade. As árvores altas, cicutas, cedros e pinheiros imponentes, estavam mais próximos, e o piso de ladrilhos que estivera por toda parte sob os pés agora se reduzia a caminhos que se enrolavam aos pés dos gigantes da floresta. Simon parou de correr. Sua visão estava escurecendo nas bordas. Ele ficou no lugar e sentiu a terra girar sobre ele. Maria pegou sua mão e o levou alguns passos mancando até um monte de pedra coberto de araque. Simon, sua visão voltando lentamente, reconheceu também. Ele colocou o corpo de Binabik suavemente sobre a mochila que Maria estava carregando, apoiando o lado do homenzinho contra o pano áspero, então se inclinou na borda do poço para sugar o ar em seus pulmões carentes. Seu lado continuou a latejar. Maria agachou-se ao lado de Binabik, afastando o nariz de Kantaka enquanto o lobo cutucava seu mestre silencioso. Kantaka deu um passo para trás, soltando um gemido de incompreensão, depois deitou-se com o focinho nas patas. Simon sentiu lágrimas quentes brotando em seus olhos. Ele não está morto. Simon olhou para Maria, depois para o rosto sem cor de Binabik. O que? Ele perguntou. O que você quer dizer? Ele não está morto, ela repetiu sem olhar para cima. Simon se ajoelhou ao lado dela.
Ela estava certa, o peito do troll estava se movendo quase imperceptivelmente. Uma bolha espumosa de sangue em seu lábio inferior pulsava no tempo. Osiris Aidon Simon passou a mão pela testa pingando. Temos que tirar a flecha. Maria olhou para ele bruscamente. Você está louco? Se fizermos isso, a vida vai acabar com ele. Ele não terá chance alguma. Não, Simon balançou a cabeça. O médico me disse, tenho certeza que sim, mas não sei se consigo tirar isso de qualquer maneira. Ajude-me a tirar a jaqueta dele. Quando eles cautelosamente espiaram a jaqueta por um momento, eles perceberam que não havia maneira possível de removê-la sem puxar a flecha. Simon amaldiçoou. Ele precisava de algo para cortar a jaqueta, algo afiado. Ele puxou o pacote recuperado por uma alça e começou a vasculhá-lo. Mesmo em sua tristeza e dor, ele ficou satisfeito ao descobrir a flecha branca, ainda envolta em sua mortalha de trapos. Ele a puxou e começou a desatar o nó que prendia as tiras de pano. O que você está fazendo? Exigiu Maria. Não tivemos flechas suficientes. Eu preciso de algo afiado para cortar, ele resmungou. É uma pena que tenhamos perdido parte do cajado de Binab, que é a parte que tem uma faca. É isso que você está fazendo? Maria enfiou a mão em sua camisa e tirou uma pequena faca em uma bainha de couro, pendurada em uma multidão em volta do pescoço. Guilherme me disse que eu deveria tê-lo, explicou ela, desembainhando e entregando. Não é muito bom contra arqueiros. E os arqueiros não são muito bons em impedir que as pontes caiam, louvado seja Deus. Simon começou a serrar a pele oleada. Você acha que isso é tudo o que aconteceu? Maria disse depois de um tempo. O que você quer dizer? Simon ofegou. Foi um trabalho árduo, mas ele cortou para cima da parte inferior da jaqueta e passou pela flecha, revelando uma massa pegajosa de sangue coagulado. Ele puxou a lâmina da faca em direção ao colarinho. Que a ponte simplesmente caiu. Maria ergueu os olhos para a luz que se filtrava pela vegetação entrelaçada. Talvez os Siti estivessem zangados com o que estava acontecendo em sua cidade. Pifá, Simon cerrou os dentes e partiu o último pedaço de couro. Os Siti que estão vivos não moram mais aqui, e se os Siti não morrerem, como o médico me disse, então não há espíritos para fazer as pontes caírem. Ele abriu as asas da jaqueta rasgada e estremeceu. As costas do troll estavam cobertas de sangue seco. Você ouviu o Rimério gritando com Rifert e ele não queria que ele levasse seu cavalo na ponte. Agora deixe-me pensar, maldito seja. Maria ergueu a mão como se fosse golpeá-lo. Simon olhou para cima, e seus olhos se encontraram. Pela primeira vez ele viu que a garota também estava chorando. Eu te dei minha faca, ela disse. Simon balançou a cabeça, confuso, é só que, aquele demônio ninguém pode já ter encontrado outro lugar para atravessar. Ele tem 2 arqueiros, pelo menos, e quem sabe o que aconteceu com os cães, e esse homenzinho é meu amigo. Ele se voltou para o troll ensanguentado. Maria ficou em silêncio por um momento. Eu sei, ela disse finalmente. A flecha entrou em um ângulo, atingindo o comprimento de uma boa mão do centro da coluna. Ao inclinar cuidadosamente o pequeno corpo, Simon foi capaz de deslizar a mão por baixo. Seus dedos rapidamente encontraram a ponta de flecha de ferro afiada saindo logo abaixo do braço de Binabik, perto da frente de suas costelas. Chamas. Passou direto por ele, Simon pensou freneticamente. Um momento. Quebre o ponto, Maria sugeriu, sua voz agora e calma. Então você pode passar por isso com mais facilidade se tiver certeza de que deve. É claro, Simon estava exultante e um pouco tonto. É claro. Não demorou muito para ele cortar a flecha sob sua cabeça, a pequena faca estava consideravelmente embotada.
Quando ele terminou, Maria ajudou a inclinar Binabik para a posição onde a flecha era mais flexível. Então, com uma oração silenciosa para o Aidon sob sua língua, ele deslizou a flecha através do ferimento feito por sua entrada enquanto o sangue fresco jorrava ao redor dela. Ele olhou para o objeto odioso por um momento, então o jogou fora. Kantaka ergueu a cabeça enorme para observar seu voo, deu um gemido retumbante e caiu de volta. Eles envolveram Binabik nos trapos do arqueiro branco, junto com tiras cortadas de sua jaqueta arruinada. Então Simon pegou o troll que ainda respirava levemente e o embalou. Gilloe disse para subir o Stile. Não sei onde fica, mas é melhor continuarmos para as colinas, disse ele. Maria sentiu. Os vislumbres do sol através das copas das árvores lhes disseram que era quase meio-dia quando deixaram o poço coberto de vegetação. Atravessaram rapidamente os limites da cidade decadente. Em uma hora, encontraram a terra começando a subir sob seus pés cansados. O troll estava novamente se tornando um fardo difícil. Simon estava orgulhoso demais para dizer qualquer coisa, mas estava suando profusamente, e suas costas e braços começaram a doer tanto quanto seu lado ferido. Maria sugeriu que ele cortasse os buracos das pernas na mochila para que ela pudesse ser usada para carregar Binabik. Depois de alguma consideração, Simon descartou a ideia. Por um lado, isso significaria muita agitação para o troll indefeso e inconsciente. Além disso, eles teriam que deixar parte do conteúdo do pacote para trás, e a maior parte era comida. Quando o terreno suavemente elevado começou a se transformar em costas íngremes e cheias de arbustos de juncos e cardos, Simon finalmente acenou para Maria parar. Ele colocou o homenzinho no chão e ficou parado por um momento, as mãos nos quadris, os lados bufando para dentro e para fora enquanto ele recuperava o fôlego. Nós devemos, eu devo, descansar, ele bufou. Maria olhou para o rosto corado dele com simpatia. Você não pode carregá-lo até o topo das colinas, Simon, ela disse gentilmente. Parece ficar mais íngreme à frente. Você vai precisar de suas mãos para escalar. Ele é, meu amigo, Simon disse teimosamente. Eu posso fazer isso. Não, você não pode. Maria balançou a cabeça. Se não podemos usar a mochila para carregá-lo, então devemos. Seus ombros caíram, e ela deslizou para se sentar em uma pedra. Eu não sei o que devemos, mas devemos, ela terminou. Simon caiu ao lado dela. Kantaka havia desaparecido encosta acima, saltando agilmente por onde o menino e a menina levariam longos minutos para seguir. De repente, uma ideia veio a Simon. Kantaka, ele chamou, levantando-se e derramando a mochila no chão gramado diante dele. Kantaka, venha aqui. Trabalhando febrilmente, o pensamento tácito de Engendieger uma sombra pairando, Simon e Maria envolveram Binabik do pescoço aos pés no manto da garota, então equilibraram o estômago do troll nas costas de Kantaka, amarrando-o no lugar com as últimas tiras de roupas rasgadas de fora do pacote. Simon se lembrou da posição de sua cavalgada involuntária até o acampamento do Duque Grinur, mas sabia que se a capa grossa estivesse entre as costelas de Binabik e as costas do lobo, o homenzinho pelo menos seria capaz de respirar. Simon sabia que não era uma boa situação para um troll ferido, provavelmente morrendo, mas o que mais poderia ser feito? Maria estava certa, ele precisaria de suas mãos subindo a colina. Uma vez que o nervosismo inicial de Kantaka passou, ela ficou passivamente enquanto o menino e a menina trabalhavam, virando-se ocasionalmente para tentar cheirar o rosto de Binabik onde ele balançava ao seu lado. Quando eles terminaram e começaram a subir a encosta, a loba seguiu seu caminho com cuidado, como se estivesse ciente da importância de uma cavalgada tranquila para seu fardo silencioso.
Agora eles conseguiram um tempo melhor, escalando pedras e troncos antigos, trocando suas cascas em tiras descascadas. A bola de sol brilhante e borrada pelas nuvens que espiava por entre os galhos havia rolado em direção ao seu ancoradouro ocidental. Rastejando, a cauda cinzenta e branca do lobo flutuando diante de seus olhos suados como uma nuvem de fumaça, Simon se perguntou onde a escuridão os encontraria e o que poderia encontrá-los naquela escuridão. O caminho havia se tornado muito íngreme, e tanto Simon quanto Maria estavam cobertos de marcas de arranhões da vegetação rasteira, quando finalmente tropeçaram em um vinco horizontal claro na lateral da colina. Sentaram-se agradecidos na trilha empoeirada. Kantaka parecia não se importar em explorar mais adiante na trilha estreita e coberta de grama, mas em vez disso ela caiu ao lado deles, com a língua pendurada. Simon desamarrou o troll do arreio improvisado. A condição do homenzinho parecia inalterada, sua respiração ainda terrivelmente superficial. Simon derramou água na boca do odre, depois passou para Maria. Quando ela terminou, Simon colocou as mãos em concha, que ela encheu, e as estendeu para Kantaka beber. Depois, ele mesmo tomou vários goles longos da bolsa. Você acha que este é o Stile? Maria perguntou enquanto passava as mãos pelo cabelo preto úmido. Simon sorriu fracamente. Não era como uma menina, arrumar o cabelo no meio da floresta. Ela estava muito corada, e ele viu que isso realçava as sardas na ponte de seu nariz. Parece mais um caminho de veado ou algo assim, disse ele finalmente, voltando sua atenção para onde a trilha vagava ao longo do flanco da colina. Eu acho que o Stile é uma coisa city, disse Galoe. Mas acho que podemos seguir isso por um tempo. Ela não é muito magra, tanto, pensou. É mais o que eles chamam de delicado. Ele se lembrou de como ela estendeu a mão e quebrou os galhos salientes e suas cantigas de rio grosseiras. Não, talvez delicado também não fosse bem isso. Vamos embora, então, Maria interrompeu suas ruminações. Estou com fome, mas prefiro não estar ao ar livre aqui quando o sol se põe. Ela se levantou e começou a recolher as tiras de pano para montar Binabik em seu corcel, que estava usando seus últimos momentos de liberdade para coçar atrás de uma orelha. Eu gosto de você, Maria. Simon deixou escapar, e então quis se virar, correr, fazer alguma coisa. Em vez disso, ele corajosamente ficou onde estava e, um momento depois, a garota olhou para ele, sorrindo e foi ela quem parecia envergonhada. Estou feliz, foi tudo o que ela disse, e então se afastou alguns passos pela trilha dos cervos para deixar Simon, mãos repentinamente desajeitadas, prender Binabik no lugar. De repente, quando ele terminou de amarrar o último laço sob a barriga desgrenhada do lobo imensamente paciente, ele olhou para o rosto exangue do troll, tão frouxo e imóvel quanto a morte, e ficou com raiva de si mesmo. Que lunático, ele pensou selvagemente. Um de seus amigos mais próximos está morrendo, você está perdido no meio do nada, sendo perseguido por homens armados e talvez pior, e aqui está você deprimido por uma criada magricela. Idiota! Ele não disse nada para Maria enquanto a alcançava, mas a expressão em seu rosto deve ter dito algo a ela. Ela deu a ele um olhar pensativo e eles entraram no ritmo sem mais conversa. O sol havia mergulhado atrás das costas escarpadas das colinas quando o caminho dos cervos começou a se alargar. Dentro de um quarto de légua tornou-se um caminho largo e plano que poderia ter sido usado para viagens de carroça, embora há muito tivesse dado soberania ao deserto rastejante. Outras trilhas menores serpenteavam ao lado, distinguíveis principalmente como falhas na cobertura lisa de arbustos e árvores. Eles chegaram a um lugar onde esses caminhos menores se juntavam aos deles, e dentro de 100 varas se viram andando novamente sobre antigos ladrilhos de pedra. Logo depois, eles chegaram ao Stile.
A larga estrada de paralelepípedos cortava a trilha que eles estavam seguindo, subindo e descendo a colina em uma travessia íngreme. Ervas altas cresciam entre os ladrilhos cinza e branco rachados e, em alguns lugares, grandes árvores cresciam na superfície da estrada, empurrando as pedras para cima e para fora à medida que as árvores aumentavam de tamanho, de modo que agora cada uma estava cercada por um pequeno monte de pedras desenraizadas. E isso nos levará a Naglimund, Simon disse, meio para si mesmo. Foram as primeiras palavras que ambos falaram em muito tempo. Maria estava prestes a responder quando algo no topo da colina chamou sua atenção. Ela olhou, mas o que quer que tivesse feito o flash de luz se foi. Simon, acho que vi algo brilhante lá em cima. Ela apontou para o cume da colina, uma boa légua acima deles. O que foi isso? Ele perguntou, mas ela apenas deu de ombros. Armaduras, talvez, se o sol refletisse tão tarde, ele respondeu a si mesmo, ou as muralhas de Naglimund, ou quem sabe, ele olhou para cima, estreitando os olhos. Não podemos sair da estrada, disse ele finalmente. Não até chegarmos mais longe, não enquanto houver luz. Eu nunca me perdoaria se não levássemos Binabik para Naglimund, especialmente eu sei, Simon, mas acho que não podemos chegar ao topo esta noite. Maria chutou uma pedra, fazendo-a rolar na grama alta ao lado dos ladrilhos. Ela estremeceu. Tenho mais bolhas em um pé do que em toda a minha vida antes disso. E não pode ser bom para Binabik pular nas costas do lobo a noite toda. Ela encontrou seus olhos, se ele ainda vai viver. Você fez tudo o que qualquer um poderia fazer, Simon. Não é sua culpa. Eu sei, Simon respondeu com raiva. Vamos andar. Podemos falar sobre isso enquanto estamos nos mudando. Eles se arrastaram. Não demorou muito para que a sabedoria das palavras de Maria se tornasse desconfortavelmente óbvia. Simon também estava tão arranhado, cheio de bolhas e arranhado que queria se deitar e chorar. Um Simon diferente, o Simon que viveu sua vida de menino do castelo no labirinto Hayholt, teria se deitado. Ele teria se sentado em uma pedra e exigiu jantar e dormir. Ele estava um pouco diferente, agora ele ainda doía, mas havia outras coisas que eram mais importantes. Ainda assim, não havia nada de bom a ser feito paralisando todos eles. Por fim, até mesmo Kantaka começou a favorecer uma de suas pernas. Simon estava finalmente pronto para ceder quando Maria viu outra luz na espinha da colina. Este não era o reflexo do sol. O crepúsculo azul estava caindo sobre as encostas. Tochas, Simon gemeu. Use. Porque agora, quando estamos quase lá. Provavelmente é por isso. Aquele monstro ninguém deve ter ido para o topo do Stile para esperar por nós. Devemos nos afastar da estrada. Com os corações cheios de pedras, eles rapidamente saíram da pavimentação do Stile e desceram em uma ravina que corria ao longo da largura da colina. Eles continuaram correndo, tropeçando com frequência na luz fraca, até encontrarem uma pequena clareira não mais larga do que Simon era alto, protegida por uma paliçada de cicutas jovens. Ao olhar para cima uma última vez antes de mergulhar na cobertura do mato alto, Simon pensou ter visto os olhos brilhantes de várias outras tochas piscando no topo da colina. Que aqueles bastardos queimem no inferno, ele rosnou sem fôlego, agachando-se para desatar a forma inerte de Binabik das costas de Kantaka. Aidon. Osiris Aidon. Como eu gostaria de ter uma espada ou um arco. Você deve tirar Binabik, sussurrou Maria. E se tivermos que correr de novo? Então eu vou carregá-lo. Além disso, se trata de correr, podemos desistir agora. Acho que não conseguiria correr 50 passos, não é? Maria balançou a cabeça com tristeza.
Eles se revezaram bebendo no odre enquanto Simon massageava os pulsos e tornozelos de Binabik, tentando trazer um pouco de sangue de volta para as extremidades geladas dos Trolls. O homenzinho estava respirando melhor agora, mas Simon não se sentia confiante de que isso duraria muito. Uma fina película de saliva sangrenta entrava e saía de sua boca a cada respiração, e quando Simon esfolou as pálpebras do homenzinho, como havia feito uma vez visto o Dr. Morgenes fazer com uma camareira desmaiada, o branco dos olhos dos Trolls parecia bem cinza. Enquanto Maria procurava algo para comer na mochila, Simon tentou levantar uma das patas de Kantaka para ver por que ela estava mancando. A loba parou de ofegar o suficiente para mostrar os dentes e rosnar para ele de uma maneira muito convincente. Quando ele tentou prosseguir com a investigação, ela agarrou sua mão, as mandíbulas colidindo com força a menos de 1 centímetro de seus dedos sondadores. Simon quase tinha esquecido que ela era um lobo, e tinha se acostumado a lidar com ela como se ela fosse um dos cães de Tobas. De repente, ele ficou grato por ela o ter castigado tão suavemente. Ele a deixou sozinha para lavar seus absorventes esfarrapados com a língua. A luz diminuiu, estrelas pontuais florescendo na escuridão espessa acima. Simon estava mastigando um pedaço de biscoito duro que Maria havia encontrado para ele, desejando ter uma maçã, ou qualquer coisa com suco, quando um ruído fino e clamoroso começou a se desprender da canção dos primeiros grilos da noite. Simon e Maria se entreolharam, então, para confirmação de que realmente não precisavam, para Kantaka. As orelhas do lobo estavam viradas para frente, seus olhos alertas. Não havia necessidade de nomear as criaturas que faziam aquele barulho distante. Ambos estavam muito familiarizados com os sons de cães de caça em pleno choro. O que deveria? Maria começou a perguntar, mas Simon balançou a cabeça. Ele bateu o punho em frustração contra o tronco de uma árvore, e distraidamente observou o sangue subir nas costas de seus dedos pálidos. Em poucos minutos eles estariam na escuridão total. Não há nada que possamos fazer, ele sussurrou. Se corrermos, só faremos mais uma pista para eles seguirem. Ele queria atacar novamente, quebrar alguma coisa. Estúpida, 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 toda essa maldita aventura e para quê? Enquanto ele se sentava fumegando, Maria empurrou contra seu lado, levantando seu braço e colocando-o em volta do ombro. Estou com frio, foi tudo o que ela disse. Ele encostou a cabeça na dela com cansaço, lágrimas de frustração e medo brotando em seus olhos enquanto ouvia os ruídos da encosta acima. Agora ele achava que podia ouvir vozes de homens gritando de um lado para o outro acima do barulho dos cães. O que ele daria por uma espada? Inexperiente como era, podia pelo menos causar-lhes alguma dor antes que o levassem. Gentilmente, ele levantou a cabeça de Maria de seu ombro e se inclinou para a frente. Como ele se lembrava, a bolsa de pele de Binabik estava aninhada no fundo da mochila. Ele a puxou e passou os dedos por ela, procurando apenas pelo toque na obscuridade da clareira. O que você está fazendo? Sussurrou Maria. Simon encontrou o que procurava e fechou a mão. Alguns dos ruídos vinham agora também da encosta ao norte deles, quase no nível da encosta. A armadilha estava se fechando. Segure Kantaka. Ele se levantou e rastejou por uma curta distância, vasculhando o mato até encontrar um galho quebrado de bom tamanho, um grosso mais comprido que seu braço. Ele o trouxe de volta e virou o saco de pó de Binabik sobre ele, depois o colocou com cuidado. Estou fazendo uma tocha, disse ele, puxando as pederneiras do troll. Isso não vai apenas levá-los até nós? A garota perguntou, uma nota de curiosidade em sua voz. Eu não vou acender até que eu precisais, ele respondeu, mas pelo menos teremos algo com que lutar. Seu rosto estava na sombra, mas ele podia sentir seus olhos nele.
Ela sabia exatamente quanto um gesto como esse lhes faria bem. Ele esperava e a esperança era muito forte que ela entendesse porque era um gesto necessário. O rugido feroz dos cães estava terrivelmente próximo agora. Simon podia ouvir os sons dos arbustos sendo derrubados e os gritos altos dos caçadores. O som de galhos quebrando ficou mais alto, logo acima deles na encosta e se aproximando rapidamente um barulho muito alto para cães. Simon pensou, o coração palpitando enquanto ele batia pedra contra pedra. Devem ser homens a cavalo. O pó faiscou, mas não pegou. A vegetação rasteira estalava como se uma carroça estivesse passando por ela de ponta a ponta. Pegue, maldito seja, pegue. Alguma coisa atravessou o matagal logo acima de seu esconderijo. A mão de Maria agarrou seu braço com força suficiente para causar dor. Simon, ela chorou, e então a pólvora estalou e se inflamou, uma trêmula flor de laranjeira desabrochou na ponta do galho. Simon saltou, balançando na ponta de seu braço, as chamas ondulando. Algo caiu das árvores. Kantaka se soltou do aperto de Maria, uivando. Pesadelo. Isso era tudo que Simon conseguia pensar enquanto levantava a tocha. A luz se estendeu, iluminando a coisa que estava de pé, sobressaltada diante dele. Era um gigante. No instante horripilante e estático que se seguiu, a mente de Simon lutou para absorver o que seus olhos viram, a coisa que se elevava acima dele, balançando no brilho da tocha. A princípio, ele pensou que fosse algum tipo de urso, pois estava todo coberto de pelos claros e desgrenhados. Mas não, suas pernas eram muito longas, seus braços e mãos de pele negra muito humanos. O topo de sua cabeça peluda estava 3 côvados acima da de Simon quando se inclinou para a frente na cintura, os olhos semicerrados em seu rosto coriáceo e masculino. Os latidos estavam por toda parte, como a música de um coro medonho de demônios. A fera atacou um braço comprido e cheio de garras, rasgando a carne do ombro de Simon, balançando para trás de modo que ele tropeçou e quase deixou cair a tocha. A luz rápida de suas chamas iluminou Maria brevemente, os olhos arregalados de horror enquanto ela agarrava a forma inerte de Binabik, tentando arrastá-lo de volta para fora do caminho. O gigante abriu a boca e trovejou. Essa era a única palavra possível para o estrondo ecoante que saiu e atacou Simon novamente. Ele saltou para longe, prendendo o pé em algo e tombando, mas antes que a coisa pudesse se mover em direção a ele, seu rosnado de chocalho no peito se transformou em um uivo de dor. Ele caiu para a frente, meio caindo no chão. Kantaka o pegou atrás de um joelho desgrenhado, uma sombra cinzenta correndo de volta para pular novamente nas pernas do gigante. A besta rosnou e golpeou o lobo, perdendo-a uma vez. Na segunda vez, sua mão larga pegou, ela caiu várias vezes no mato. O gigante voltou-se para Simon, mas mesmo quando ele ergueu a tocha desesperadamente à sua frente, viu sua luz pulsante refletida nos brilhantes olhos negros do gigante. Uma massa fervente de formas veio através da vegetação rasteira, uivando como vento em 1000 torres altas. Eles fervilhavam ao redor do gigante como um oceano furioso, cães por toda parte, pulando e mordendo a enorme criatura enquanto ela rugia em sua voz de tempestade. Ele girou seus braços e corpos quebrados voaram para longe, derrubou Simon no chão, sua tocha deslizando, mas mais 5 pularam para preencher o lugar de cada um desalojado. Mesmo quando Simon se arrastou para a tocha, sua mente uma confusão de imagens insanas e febris, a luz de repente floresceu em todos os lugares. A imensa forma da fera cambaleou pela clareira, rugindo, e então os homens vieram, e havia cavalos empinando e pessoas gritando. Uma forma escura saltou sobre Simon, derrubando sua tocha mais uma vez. O cavalo parou logo depois, o cavaleiro de pé em cima de sua montaria com uma longa lança balançando dentro e fora da luz das tochas.
Um momento depois, a lança era um grande prego negro que se projetava do peito do gigante sitiado, que deu um último rugido trêmulo e escorregou sob o cobertor convulsivo de cães. O cavaleiro desmontou. Homens com tochas passaram correndo por ele para tirar os cães. A luz revelou o perfil do cavaleiro, e Simon se apoiou em um joelho. Josué, ele disse, então se lançou para a frente. Sua última visão foi o rosto magro do príncipe delineado na luz amarela das chamas das tochas, os olhos arregalados de surpresa. O tempo ia e vinha em momentos intermitentes de vigília e escuridão. Ele estava a cavalo diante de um homem silencioso que cheirava a couro e suor. O braço do homem era uma faixa rígida ao redor da cintura de Simon enquanto eles balançavam o stile. Os cascos do cavalo bateram na pedra, e ele percebeu que estava observando a cauda balançando do cavalo à sua frente. Havia tochas por toda parte. Ele estava procurando por Maria, por Binabik, por todos os outros. Onde estavam todos eles? Algum tipo de túnel estava por toda parte agora, paredes de pedra ecoando com o som ondulante dos batimentos cardíacos. Não, batidas de casco. O túnel parecia durar para sempre. Uma grande porta de madeira cravada na pedra se erguia diante deles. Ela se abriu lentamente, a luz das tochas inundando como água através de uma represa estourada, e as formas de muitos homens estavam na luz que se espalhava pela entrada. E agora eles desceram uma longa encosta ao ar livre, os cavalos em fila única, uma serpente brilhante de tocha serpenteando pelo caminho à frente até onde ele podia ver. Ao redor deles havia um campo de terra nua, plantado com nada além de barras de ferro nuas. Abaixo deles, as paredes estavam alinhadas com umas tochas, as sentinelas olhando para a procissão que descia das colinas. As paredes de pedra estavam diante deles, ora niveladas, ora subindo lentamente além de suas cabeças enquanto seguiam a trilha para baixo. O céu noturno estava escuro como o interior de um barril, mas salpicado de estrelas. Com a cabeça balançando, Simon se viu caindo de volta no sono ou o céu escuro, era difícil dizer qual. Naglimund, pensou ele, enquanto a luz das tochas batia em seu rosto, e os homens gritavam e cantavam nas paredes acima. Então ele estava se afastando da luz, e a escuridão o cobriu como um monte de pó de ébano.